Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada. Vamos começar se apresentando, né? Contar um pouquinho de vocês, da trajetória. Eu sou Francisco Lemos, eu trabalho com e-commerce há 7 anos, mais ou menos. Eu e o Wagner viramos sócios faz 1 ano. E dentro das empresas que nós temos, a gente tem uma empresa que vende roupa, e que é a Monteleste. E a gente notou que a gente estava com muita dificuldade de fazer algumas análises primárias. E aí que teve a ideia de a criação do painel de e-commerce. Dentro da minha trajetória, eu já gastei mais de 25 milhões em campanhas diretas para e-commerce e faturamos mais de 200 milhões. Então, resumidamente, esse sou eu. Boa tarde, pessoal. Tá alto aí. Acordou. Quem pescou, acordou. Meu nome é Wagner Lima, sou sócio do Francisco e a gente tem uma empresa de marketing de resultado, né? E somos criadores do painel do e-commerce. E também somos lojistas com a marca de roupa da Monteleste, né? Uma marca que começou do zero, absoluto zero, tem marca nova, 3 anos, né? Mas já está fazendo um bom barulho aí no mercado. Muito legal. Bom, então, para a gente começar, eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre essa parte do universo de e-commerce, né? Indicadores-chave, o que um gestor deve monitorar, deve olhar e entender também o que são cada um desses indicadores, né? Pensando em quem ainda não tem muita experiência, quem já está com algum tipo de experiência. Perfeito. Quando a gente montou a Monteleste, uma das preocupações que a gente tinha, e que eu acredito que seja a maioria dos e-commerce, é começar a faturar. Se tu não fatura, não paga as contas. É o que todo mundo quer, né? Exatamente. Só que quando a gente enxerga só o faturamento como a nossa meta primária, a gente acaba esquecendo o que leva ao faturamento. Uma loja que não tem visitas, não tem sessões, ela não vai conseguir gerar um pedido. Só que se eu tenho sessões, o que mais que eu preciso ter para fechar um pedido? Minha taxa de conversão. Só que se eu tenho uma taxa de conversão média de mercado hoje, que está em torno de 1%, e um ticket médio bom, fica mais fácil para mim chegar no faturamento que eu quero. Então, os 3 KPIs que a gente mais utiliza hoje são sessões, ticket médio e taxa de conversão, para uma análise primária. E nessas 3 métricas, né, claro, se parece muito básico, mas é o que define o faturamento. Uma dessas 3 métricas, né? Se a gente conseguir mexer nessas 3 métricas, melhor. Mas nem sempre, pela experiência que a gente tem, isso é possível. Na Monteleste, né, que é uma loja que começou do zero, ela está com agora 3 anos, né, a gente faz toda a produção, desde compra do tecido, né, faz o corte, estampa, costura, enfim, faz tudo. A nossa loja, ela começou agora e está com né, um pouco mais de 500 mil de faturamento mensal. E a gente tem uma meta para essa Black, né, um sonho, né, que é bater o nosso primeiro 1 milhão mensal. E, basicamente, o que a gente vai fazer para essa Black? Trabalhar com 2 dessas métricas. No nosso caso, né, a gente vai trabalhar o aumento de sessões e a taxa de conversão, né? Para algumas lojas, pode ser interessante mexer no ticket médio. No nosso caso, a gente já fez bastante trabalho, a gente sabe que está no nosso limite. Então, o que a gente tem mais controle para mexer no faturamento vai ser as sessões, né? E a taxa de conversão, porque a gente vai ter a nossa oferta, a gente vai melhorar, vai ter toda aquela história, aquelas estratégias, a antecipação, né, para mexer. Então, quer mexer no faturamento? Principalmente, cuida dessas 3 métricas. As outras tantas que tem, vai ser sempre de apoio, são as métricas secundárias, que vai mexer numa dessas métricas, né? Mas, cara, morre nessas 3, não tem. E aí vocês trouxeram essa parte olhando para faturamento e tal, né? Mas aprofundando um pouco mais sobre qual que é o insight, qual que é o ganho dessas métricas, essas principais. O que vocês podem dividir com a gente? Bem, o que a gente vê assim? Sessões, né? Que é o que eu acabei de dar o exemplo que a gente quer mexer. A gente tem a questão, que é uma métrica, que daí já começa a entrar secundária, que é o CPS, que é o custo por sessão. Quanto que eu estou pagando para aquela sessão, né? E
Sabendo disso, tem aquela parte mais imediata, que eu tenho um controle, que são as campanhas pagas, né? Mas, quando a gente chega já a um certo faturamento, para quem está começando, é o caminho. Depois de um certo faturamento, né, viver de sessões pagas já não vai fechar mais a conta. Tu vai ter que ter outros canais para te apoiar nessa métrica principal, né? E o lance da taxa de conversão ele vai ser necessariamente em relação à tua qualidade da tua oferta, né? E aí, de novo, não quero entrar aqui na questão do mérito de o que é oferta, de precificação, porque a gente sabe, a precificação, né, é só um pequeno detalhe da oferta. Mas vai ser nesses pontos, né? E aí a gente acabou, então, o painel de e-commerce, que acabou sendo uma ferramenta muito importante para a gente, é onde a gente acompanha isso de forma online, em tempo real, né? Para não precisar planilhas. Complementando ele, o que é legal assim, a gente está pensando em sessões, taxa de conversão e ticket médio. Aumentamos demais as nossas sessões e a nossa taxa de conversão caiu. Pelo painel, a gente consegue analisar onde teve essa queda. Então, a gente consegue ver, diminuiu a quantidade de carrinho, teve algum ponto da jornada de compra do cliente que teve a quebra, consegue fazer essa análise dentro dos nossos KPIs. Então, a gente consegue verificar, tem um CPM muito caro no Facebook, ou está muito barato, a gente começa a analisar esses outros que a gente considera como secundário. E, em cima disso, começa a baixar o custo de campanha, começa a baixar o CPS, começa a aumentar o número de sessões, e aí começa a melhorar o nosso faturamento no final, que é o que a maioria dos clientes querem, né? E referente ali que o Wagner falou do carrinho, o que a gente analisou? Que dentro da nossa loja, o cliente ele coloca em torno de 4 a 5 itens no carrinho. Antes ele colocava 1, 2. A gente chegou num limite dentro da gama de produtos que a gente tem para a pessoa comprar. Então, de 4 a 5 produtos é um número interessante. E se a gente for trabalhar nesse KPI secundário, a gente só vai simplesmente aumentar o nosso tempo de trabalho e não vai ter o resultado que a gente precisa. Então, por isso que a gente não levou ele como nessa situação como primário para Black. Você ia falar? Pode ficar à vontade. Então, assim, a gente entende que essa agilidade em acompanhar esses números, essas métricas, ela é fundamental, né? Acho que todo lojista, ou então todo profissional que trabalha com e-commerce sabe, né? Infelizmente, não é uma escalada linear. A gente sabe que tem dias ruins, né? Dias bons, semanas ruins, semanas boas, né? Mas, e nesses dias ruins? Por que ele está ruim, né? Então, a gente tem que ser ágil em conseguir diagnosticar para poder atuar, né? E essa ferramenta, ela justamente nos dá essa visão em tempo real, assim, né? Ficou ruim nos últimos 2 dias. De forma muito simples, muito clara, a gente sabe o que causou aquilo, né? Começando, aí eu volto naquelas 3, vai ser uma daquelas 3. Se foi sessões, o que fez aquela queda? O que causou a queda de sessões? Foi nas mídias pagas? Foi no e-mail marketing que eu deixei de fazer? Foi do tráfego do orgânico, da rede social que deixou de vir? Então, assim, a gente tem que entender isso de forma muito clara. Por quê? Se a gente, é como assim, você está com um problema, né, no coração, não adianta eu te receitar com aspirina. Não vai funcionar, né? Então, a gente tem que entender exatamente onde que está o problema, porque o e-commerce a gente vê que é um jogo de números, né? Eu tenho dados para analisar do Analytics, do Facebook, Google Ads, né? A jornada social, é muita informação para analisar. Então, quando a gente consegue reunir isso tudo num lugar, para nós fica muito mais fácil, faz mais sentido, né? A agilidade, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre esse volume, né? Como você mencionou, a gente sabe que dentro do e-commerce existe uma variedade muito grande desses dados, né? Então, como que vocês acham assim, que seria a maneira mais eficiente para que essas análises sejam feitas, para a gente poder tomar uma decisão, né? Porque a gente vai começar a tomar as decisões em cima desses dados. Vai deixar de ser um achismo, que eu acho que é o ponto... que eu acho que é o ponto mais importante, a gente deixa de achar, a gente deixa de imaginar como que seria, como que isso vai afetar o nosso negócio, e a gente passa a ter informações concretas. Então, efetivamente, o que você vai fazer, de fato, vai ser eficiente, né?
o que acontece, né? Nessa confusão de dados que tem e essas origens que vêm de tudo quanto é lugar, na empresa de marketing de resultado que a gente tem com os nossos clientes, a gente notou essa dificuldade que se tem justamente de fazer essas análises, porque quando tu tem fontes diferentes, e ainda mais agora com o GA4, não sei se o pessoal já começou a acessar o GA4, né, que é uma ferramenta muito mais técnica do que já era, né, o Universal anterior, que não se consegue ter essa clareza, né, e fica no âmbito do achismo, né? E quando a gente consegue identificar rápido e sem ser o achismo, as ações elas ficam muito mais rápidas, né? E esse ponto é onde a gente consegue ser mais efetivo, né? Então, assim, se eu tenho um problema no ticket médio, não é só o lance de eu colocar mais sessões. Não é só o lance... claro, vai ajudar, mas não é. Se eu tenho um problema de ticket médio, que a conta não vai fechar, eu tenho que fazer estratégias para melhorar o ticket médio. Se eu tenho um problema na quantidade a taxa de conversão está muito abaixo, também não vai adiantar eu aumentar o número de sessões simples, né? Simplesmente porque vai ficar caro, eu vou colocar muita gente para dentro da loja e vai continuar vendendo pouco, né? Então, eu tenho que... É uma engrenagem que tudo tem que funcionar, né? E a reunião, tudo num único lugar, para nós fez uma grande diferença, né? É onde a gente consegue dar a clareza. Até quando a gente vai para uma reunião com um cliente, qual é a pergunta que a gente mais escuta? E a gente também se faz como lojista. Por que o meu resultado está ruim? Né? É a pergunta mais comum. A gente vai, olha, em minutos, a gente já descobre o que causou, né, esse problema. E aí a gente consegue ser muito mais efetivo. Consegue né? trabalhar em cima do problema, já que foi identificado. É o lance de tomar as ações para o que causou o problema. Né? A causa raiz, né? Exato. Não nos sintomas. Exato. O que acontece às vezes, ou o cliente lançou uma oferta hoje, e por que a oferta não está dando o resultado esperado? Se normalmente tu vai fazer o quê? Vamos abrir o Face, vou abrir o Google, vou ver se a campanha tem algum problema. 90% dos casos é isso que as pessoas olham. A gente abre um funil, analisa o funil e vê, cara, tu está tendo muita sessão, nada de carrinho. Por que não está tendo nada de carrinho? Se a gente pegou quando a gente estava fazendo uma oferta, que os correios tinham caído. Era problema de campanha? Não, mas no diagnóstico a gente demorou 10 segundos para achar o problema. A gente analisa a campanha, Google Analytics, Face, tudo que tinha direito e não ia achar o problema. Aí tem que fazer uma compra, teste, e aí sim tu achar. Seria a última escala que tu iria fazer. Exato. O que acontece muito, né? O lance lá do 80-20, da curva A, isso é muito real. Né? Tu pode ter lá 100 produtos, né, no teu catálogo, mas vai ter um pequeno número que é o que traz a maior parte do faturamento. As vendas caíram, né? Por quê? Será que foi, no caso de moda, no nosso caso, normalmente quando cai, e eu identifico ali de forma qual foi a categoria ou qual foi o produto, né? Eu vou dar uma olhada, normalmente é grade. Né? Normalmente é grade. Eu olho, duas coisas. Ainda tem visita? Se ainda tem visita, o que restou? Taxa de conversão caiu. Se a taxa de conversão caiu, normalmente, no nosso caso, é grade. Né? Às vezes tem pessoas que vendem produtos mais de commodity, que o preço acaba sendo sensível, às vezes pode ser o mercado, às vezes pode ser a concorrência, pode ser algumas outras coisas, mas aí é um outro ponto. Então, a gente analisa esses dois pontos. A curva A caiu, o teu faturamento ele vai ser mais significativo. Se faltou o estoque de um produto que não é a curva A, talvez nem influencie, né, no montante. Então, olhar isso, né, e aí eu estou sendo até repetitivo, mas olhar isso, cara, faz muita diferença, né, na agilidade. A gente sempre gosta de separar em etapas, né, e a gente, o mês, né, a gente coloca lá nas 4 semanas, as etapas por semana. Se eu levar, né, vamos pegar assim, para alguns talvez pode não ser muito, mas para nós que começamos do zero a nossa loja, é muito. Né? Então, 4 dias
Se eu não conseguir identificar o problema, já era, já comprometeu o mês, né? Já foi quase um quarto do mês que vai ser difícil depois de recuperar. Essa agilidade de ver os dados e centralizá-los facilita muito para o dia a dia, né? E aí, falando de dia a dia de um e-commerce, quando a gente pensa em indicadores, metas, qual que seria a metodologia mais eficaz, a forma mais alinhada ali com o objetivo de uma marca para ela alcançar os objetivos dela? A gente utiliza muito o funil de vendas, tá? Que daí a gente coloca sessões, carrinho e compras, utilizando técnicas de grow. É isso que a gente hoje utiliza. Porque sabendo essas 3 etapas, a gente consegue entender, por exemplo, se eu tenho sessões e a pessoa foi até o carrinho de compras ou não foi, eu sei que a página do produto, daquela página do site, está com algum problema. Se eu tenho um volume grande de carrinho e a pessoa não finaliza a compra, possivelmente é frete. Então, eu consigo já desenhar a escala referente a isso com um funil bem simples. E no painel, a gente consegue analisar, marcando um período, ele compara o mesmo período do anterior. E ele vê se cresceu ou diminuiu. Se teve uma queda muito grande, a gente verifica, essa página ainda existe? Que às vezes acontece, o cara deixa a campanha ativa e foi lá e trocou a URL do produto e não fez um 301. Ou acabou a grade, eu não preciso mais desse produto, e a orgânica dele trazia muita gente para aquela página. E aí acaba, no funil, a gente já começa a enxergar, a gente analisa a trajetória e vai daí para outras páginas para enxergar melhor o que está acontecendo. Exatamente. Então, essa forma de como a gente olha, porque comprar é a jornada, né? E aí, nesse funil, né, que o Francisco elaborou a forma como a gente ia analisar, para nós ficou muito claro, porque assim, nessa jornada existem, a gente colocou como 4 grandes desafios para a gente conseguir vender. Qual é o primeiro desafio? Né, que é a primeira parte do funil. É convencer a pessoa a sair da rede social dela, do momento de lazer dela, né, para vir para a tua loja virtual. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Seja pagando para isso ou daquela forma orgânica. Né? E como eu identifico isso aqui, eu tenho um problema? Basicamente, tudo são referências. Né? Como é que eu sei se na etapa 1 tá bem ou tá ruim o resultado? Pelas referências. Como se fosse aquele lance do médico lá, que a gente... teu colesterol, se tá... Não sei os números, né? Se tá acima de 100, tá bom. Já nem sei, mas... Se tá abaixo de 500, tá bom. Só um exemplo. Enfim, mas entenderam a ideia, né? No e-commerce é a mesma coisa. Então, assim, no momento que tu entende as referências desses desafios, fica tudo muito mais simples. A gente fala muito... Cara, é muito simples vender desde que tu entenda quais são essas referências. Por quê? Se eu tenho um problema nessa etapa 1, né, aí, basicamente, eu volto para aquela métrica que a gente falou, que é o CPS. Se o meu CPS está muito caro, o meu foco tem que ser aqui. Passei o meu primeiro desafio, qual é o teu grande desafio? Beleza, a pessoa agora está na tua loja virtual. Qual o grande desafio? Fazer essa pessoa ter vontade de colocar o produto no carrinho. Né? E aí aqui entra muito a questão que é em relação à qualidade da oferta, à apresentação. Né? E uma das coisas que eu noto, todo lojista que eu converso, eu pergunto, o que tu vende? Eu vendo sapato, eu vendo não sei o que. O que tu vende? Eu vendo camiseta. Cara, na internet a gente não vende o produto. É essa ficha que eu acredito que tem que cair, né, para o lojista. O que a gente vende na internet? Uma promessa de entrega, porque a pessoa vai passar o cartão e ela não vai ter o produto na hora. Né? Pelo menos não chegamos nessa logística ainda. Eu estava tentando entender o raciocínio. Então, assim, agora eu entendi. O que a gente vende? É uma promessa de entrega e uma apresentação do produto, da oferta. Aí vai entrar vários pontos aqui que poderia fazer uns 3 painéis só para falar sobre a apresentação. Né? Passamos esse segundo desafio. Está tudo alinhadinho, né? O cliente gostou da nossa oferta, né? E ele confiou na gente, então colocou o produto no carrinho. Vamos para o nosso terceiro grande desafio, que poderia ter vários outros micro desafios, tá? Que iniciou o checkout, toda aquela história lá do checkout, né? Mas, cara,
O que conta, na verdade, depois do carrinho, é a compra. Né? Tu tem que fazer a pessoa comprar. Acaba aí? Com certeza não. Não. Né? E se ele não pagar? Né? O que acontece? Então, no momento que tu separar isso em jornadas e entender os desafios de cada uma e saber quais são, então, essas referências para saber se tu tem problema na etapa 1, na 2, na 3, cara, fica tudo muito mais simples. Fica tudo muito mais simples de trabalhar. E eu acho que é importante isso que você traz, a simplicidade, né? Porque a gente fala de tantas métricas, indicadores, e você pode olhar aqui, ali, o funil e jornada, mas como que a gente acalma os corações de quem está aqui ouvindo a gente, de que tá tudo bem, não é um bicho de 7 cabeças, né? O que vocês dariam Não, de... e se tu analisar, tu falando nisso, por exemplo, quem mexe em campanha do Meta Ads, quantas métricas tem dentro do Meta? Eu não sei todas que tem, sinceramente. Mas as que eu olho, eu sei que funcionam para análise de campanhas. A gente olha o CPS, a gente olha o CPC, CPM, ROAS, CPA, todas essas informações para facilitar a nossa vida. Se a gente fosse analisar todas as métricas, seria impossível de tu conseguir analisar as campanhas. Tem que priorizar, né, aquilo ali que vai ser importante para aquele momento. E é aí que a gente transforma aquela métrica num KPI. O que transforma de importante para o meu negócio para que aquilo vire a chave? Numa campanha, no Meta pode ser algo, no Google para ti pode ser outro, e no teu e-commerce é outro. Dentro da análise que a gente fez, normalmente, sessões, taxa de conversão e ticket médio é o que faz a representação do aumento de um e-commerce. E é legal porque até mais cedo o André da Simpla ele falou isso pra gente. Escolhe uma coisa, olha isso bem, acompanha isso bem e faça essa pequena coisa muito bem feita. Porque o simples funciona, né? Exato. Assim, então, é muito número, é muita informação e, às vezes, assim, é mais comum perceber quem está começando. Que, às vezes, viu lá o gerenciador de anúncios, seja do Google ou da Meta, e começa a ver aqui, começa a aprender um pouquinho e começa a dar muita energia em métricas que não vai fazer diferença, não vai fazer, né? E esquece de olhar os números, os principais, né? Que são aqueles 3 primeiro que a gente falou, né? Então, eu começaria olhando sempre esses 3 e a jornada. Esses outros pequenos, cara, são detalhes, né? Que o teu resultado não está nessas pequenas métricas. São importantes? Cara, são. É legal conhecer, olhar, acompanhar, mas não é ali que deve estar a tua energia no dia a dia, né? Sempre vai ser nessas principais. Então, eu vejo que, na maioria dos lojistas, quem está começando, né, há pouco tempo, às vezes tem uma grande experiência no físico, mas vai para online e, cara, o jogo é outro. Ainda se trata de vender, mas a forma de se vender é diferente, né? Mas a gente também vê lojistas, às vezes, experiente, né? A gente tem clientes que já faturam mais de 1 milhão por mês, né? E, às vezes, também se prende em alguns detalhes, cara. E esses, às vezes, são os mais difíceis de tentar, tipo, olha para cá, sabe? Para de olhar aqui, olha para cá, sabe? E, às vezes, é um pouquinho mais difícil, mas é nosso trabalho, né? E aí, pensando, né? Você quer complementar? Pode ir. Uma característica, por exemplo, alguém está começando uma loja virtual hoje, tá? Então, por exemplo, ela não tem dados. A menos que ela tenha uma rede social forte, alguma coisa do gênero, ela tem dados gerados da rede social. Cara, a primeira métrica que tu tem que pensar é as tuas sessões. Se tu não levar a gente para a tua loja virtual, tu não vai conseguir vender. Tu não vai conseguir entender se a tua jornada tem alguma falha. Mas o CPS está um pouco caro, o CPM está ruim. Começa a mandar a gente. Deixa a tua campanha rodar uns dias. Não pausa ela, ativei ela agora, dei 1 hora, meu CPM está alto. Não, espera um pouco. Porque a máquina tem que aprender. O IA está aí para isso. Você já começou até a falar sobre a minha próxima pergunta, né? Que já foi... Parece que ele leu o roteiro. Pensando um pouco assim, em quem está começando, né? Em quem está começando a desbravar aí o mundo do e-commerce. Que conselhos que vocês dariam assim, em relação à definição de metas, de quais indicadores que eles deveriam olhar para que essa performance, né, seja garantida, né? Para que ele tenha uma eficiência maior? Primeiro, tenha metas realistas. Não pensa que tu vai sair do e-commerce do 0 em 1 milhão em 3 meses.
Analise teu negócio, principalmente o teu estoque, para ver se suporta em cima da tua meta. Faça testes de campanha, que tu vai ter que testar, não adianta. Tu vai errar, tu vai acertar, e dentro desses testes tu vai descobrir como é que é o teu público, o que funciona, o que não deixa de funcionar. Um funciona bem vídeo, outro funciona bem imagem. Aí sim tu começa a verificar teu custo de sessões, teu CPM dentro de campanha. Analisa, por exemplo, que tu precisa de pelo menos umas 2.000, 3.000 pessoas para começar a ter dados dentro, por exemplo, de um painel para te enxergar alguma informação. E aí analisa a tua jornada. Estou enviando gente para dentro. Se a pessoa acessa a tua oferta e não vai para a próxima página, tem algo errado ali. Não coloca mais dinheiro na campanha. Analisa o que está acontecendo. Está faltando descrição, está faltando imagem, está faltando vídeo. Entenda um pouco sobre isso. E, cara, tu vai ficar um bom tempo na tua loja virtual até ela dar resultado. Não é 1 hora por dia que tu vai achar o gargalo. Tu vai ter que analisar e ir entendendo. E tu ter ferramentas que te apoiam com isso. Isso. E para quem está começando, então assim, cara, foco, visitas, sessões, só foco, até chegar no mínimo possível, né? A boa notícia que eu gostaria de dar para quem está começando, se tem alguém aqui nessa fase, cara, que de novo, é muito simples vender, mas não quero pregar a ilusão que é fácil, porque na verdade não é fácil, né? Não dá para confundir, dá muito trabalho, né? Mas é simples. Com a metodologia, com as referências, ali tu vai saber. Porque se deu problema, é importante entender o problema, onde está o problema. Entendeu isso, faz as ações para resolver aquele problema, né? E aí esse é o outro ponto. Então, assim, hoje ainda é fácil começar, né? A gente tem uma bola de cristal que é, sei lá, é os Estados Unidos, a China, que já são países que estão muito mais avançados da gente. E lá hoje o custo, ainda um CPS deles é muito mais caro que para a gente, né? Então, ainda a gente está num momento muito bom para começar. Que ainda as campanhas pagas, tu ainda consegue ter lucro. Claro, vai depender de série de fatores, margem de contribuição de cada um, né? Mas ainda assim, na maioria dos casos, as campanhas pagas ainda tu consegue ter um resultado. O lucro maior, claro, vai ser nos outros canais, tá? Mas assim, ainda está um momento bom para começar. E, cara, foca em visita. E aí, o que eu também falo, assim, o que eu entendo, né? Iniciou, 100% do teu esforço, do teu investimento é em teste. Teste pode funcionar, pode não funcionar, não concordo, né? Numa loja que começa a ter já uma certa lucratividade, uma loja madura, que vai, também, de novo, vai depender de margem de contribuição de cada um, mas normalmente chega ali nos seus 40, 50 mil reais de faturamento, né? Nessa fase, a gente já gostaria que 80% do teu investimento aí já é naquilo que tu sabe que funciona. Onde tu coloca dinheiro, tu sabe que vai voltar, né? O teu ROAS, teu ROI, enfim, né? E ainda assim, 20% do teu investimento em campanha, né? A gente hoje investe em torno de 80 mil, 90 mil em campanhas assim por mês, né? E ainda assim, 20%, cara, é teste. Teste. Agora, aqueles 80% eu sei que ali eu não erro, ali eu invisto e retorno. E um cuidado para quem está começando também é cuidado com a distribuição de verba em nível de campanha, porque todo mundo começa a olhar o ROAS no Face e começa a injetar dinheiro só no fundo. E acaba não trazendo gente nova. E aí acaba matando o teu e-commerce porque não tem pessoas acessando. Então, tu tem que sempre renovar o teu público e utilizar também o público que já te conhece. Muito bom. Gente, a gente está nos minutinhos finais, mas eu vou abusar de vocês aqui porque é muito conhecimento e vocês deram as dicas para quem está começando. Mas para aquele lojista que ele já avançou, ele já está em etapas mais maduras, mas ele deu aquela travada, e agora? Eu daria a primeira dica, o painel de e-commerce. Excelente. Boa. Eu vou explicar o porquê. Porque uma das maiores falhas que a gente tem, por exemplo, tem muito e-commerce que investe sempre para os mesmos estados. Só que às vezes aparece um estado que está vendendo bem, mas não está enxergando, porque as suas campanhas estão direcionadas para estados iguais. São Paulo, Rio, Minas, Paraná, que são os campeões de venda. Dentro do painel, a gente tem um mapa onde aparecem os melhores ROAS por estado. Então, tu vai olhar, esse estado aqui está aparecendo bastante. Vou começar a investir nele, vou separar uma verba de teste para investir nele. Ou, por exemplo, eu faço oferta de uma campanha A, de um produto A. Ele está vendendo legal, ele está batendo a meta dele.
Dentro do painel, tu consegue ver outros produtos que tu não está fazendo campanha, que estão dando um retorno bom e que tu poderia estar injetando grana nele para também escalar teu negócio. São 2 modos de tu escalar. E para quem quer aumentar faturamento, hoje CRM é sagrado, né? Então, tu tem que trabalhar com recompra, tem que trabalhar com essa movimentação, porque não adianta. O custo de marketing, sim, ele está mais caro, a gente tem que aproveitar e tentar diminuir o valor do CAC e tudo, e fazer que o CRM trabalhe para nós. Mesmo que tu tenha produto que não seja de recompra. Se não é de recompra, cria uma esteira de venda. Vendo cadeira, cria uma mesa, cria um banco. Analisa o que o teu público está querendo. Ele está sempre te dizendo o que ele quer. Só tem que aprender a ouvir ele. Exato. E para concluir, assim, então, por exemplo, no nosso caso, né, que eu falei, de novo, para nós ele é um faturamento significativo, que já passou ali de $500 mil por mês, né? Como que a gente vai aumentar o faturamento, né? Eu falei, lembrando, aquelas 2 métricas, sessões, né, e taxa de conversão. Onde que eu vou postar mais? Aí na ferramenta, de novo, um novo jabá aí, eu vou conseguir ver qual é o canal que me dá a melhor taxa de conversão. E aí a dica é, cara, é meta por canal, né? A sacolinha no Instagram, quanto de faturamento que tem que te trazer? O e-mail, quanto né, que tem que te trazer? WhatsApp, quanto que tem que te trazer, né? Porque assim, eu vou ter a taxa de conversão por canal. E isso tudo eu consigo ver, né? De novo, de forma fácil. Então, é colocar essas metas por canais, né? Porque se não for assim, não vai. Excelente. Wagner, eu vou até te pedir, então, já para completar o jabá, como que o pessoal te encontra nas redes sociais, como que encontra o Francisco, painel do e-commerce, para a gente ir finalizando. Para quem não ouviu falar no painel do e-commerce, parece que eu não falei, né? Tem um site, paineldoecommerce.com.br. A gente está com um stand ali, né? Convido todos para ir ali bater um papo. Temos oferta, né? Óbvio, como é que não? Temos uma oferta aí, durante o evento. E então lá vai ter todas as informações, né? Então, o painel de e-commerce ele se tornou um produto à parte. Ele não é um produto que é só para cliente. Eu tenho que ser cliente de consultoria da empresa de marketing deles. Não, não precisa. Qualquer lojista ali com R$ 89,00 já está podendo acessar tudo e tem essas informações. Mais detalhes, os presentinhos eu falo lá. Boa. Só que para quem está aqui é R$ 79,90 até amanhã, quando terminar o evento. Olha aí. lá, pessoal, corram. Corre que dá tempo. Na rede social, meu é Francisco Lemos, tanto no TikTok quanto no Instagram e também no LinkedIn. Muito obrigada, pessoal. Foi um Muito prazer. obrigado. Você ouviu Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada.